Meus irmãos, boa tarde a todos aqui no Brasil, boa noite aí a todos. Vamos começar a nossa aula, então, de teontologia, pedindo a Deus que fale ao nosso coração e nos ensine sobre esta tão importante disciplina que nós vamos aprender hoje. Vamos orar, então, neste momento, agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, e para que Ele nos ajude a aprender e ter o conhecimento necessário para o nosso crescimento espiritual. Santíssimo, eterno e glorioso Deus, te louvamos e te exaltamos pela tua bondade e misericórdia, pedindo ao Senhor que continue nos ajudando, nos auxiliando, sendo conosco para que possamos aprender mais de ti, tendo o conhecimento bíblico necessário para o crescimento espiritual de cada um de nós. Seja conosco, Senhor, abrindo o nosso entendimento para que possamos aprender e, aprendendo, possamos praticar para a glória e louvor do teu santo, precioso e eterno nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, a aula de hoje nós vamos aprender sobre teontologia. O que é isso, né? O que significa essa palavra tão grande, tão estranha, que nós vamos aprender hoje, tá? Bom, a teontologia, ela é um estudo sobre Deus através de sua revelação, uma vez que nós não temos como naturalmente ver Deus, tocar em Deus, poder estar perto de Deus no sentido físico. Dessa maneira, então, é necessário que nós tenhamos uma outra maneira ou um outro jeito de se chegar ao conhecimento de Deus. E este outro modo de se conhecer Deus é por intermédio da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que existe apenas um Deus indivisível e inseparável. Porém, este único Deus indivisível e inseparável, ele se constitui, na verdade, em três pessoas distintas. Isso é a questão da Trindade, eu só vou falar um pouquinho dela, porque seria uma disciplina à parte. Tá? Então, nós cremos em um Deus indivisível, inseparável, que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a teontologia, ela vem da palavra theon, né? Deus, e logia, estudo. Então, seria o estudo sobre Deus, tá? O estudo sobre Deus e as coisas criadas por Ele. Bom, nós vimos na aula passada sobre introdução à teologia, então, quem não estava, eu vou repetir, para que a gente possa aí gravar na nossa memória, que a palavra teologia, ela não é uma palavra que foi inventada em nenhuma igreja do mundo. Ela não nasceu da boca de um pastor ou de um estudante de teologia, e ela nem foi inventada sem nenhum propósito. A palavra teologia, ela surgiu pela primeira vez com Platão, o filósofo Platão, isso muito tempo antes de Cristo. E Platão, no seu livro A República, ele foi o primeiro pensador, podemos assim dizer, a utilizar a palavra teologia, tá? E Platão usa essa palavra teologia para tentar, quando ele tentava perscrutar, ou seja, quando ele se aprofundava no estudo da natureza divina através da razão. Então, Platão, ele mergulhou no conhecimento para tentar entender a natureza do ser divino chamado Deus através do intelecto, através da razão. Como conciliar isso? Aristóteles, que veio depois, então, em sua obra chamada Metafísica, tá? Ele afirma, e metafísica aqui, eu coloquei até embaixo para os irmãos poderem ver, metafísica é um ramo da filosofia, tá? É um ramo da filosofia que busca compreender, ou busca a compreensão, né, da realidade em seu nível mais fundamental. Então, procura, dentro da filosofia, compreender a realidade, tá? A realidade de forma fundamental, aquilo que é lógico para nós, tá? Aquilo que está além da experiência sensível, que é a experiência que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso apalpar. Tá? Então, a metafísica, ela procura
entender, procura uma compreensão que vai além disso. Como, por exemplo, a natureza do ser, a existência e a causa primeiro. O que veio, o que causou, né? O que veio a ser primeiro, ou primário, para que eu possa compreender esse tema tão importante que é a existência de Deus. E o termo, então, esse termo metafísica, ele vem do grego, como a maioria das palavras, que basicamente é metalogia, metapsicar, né, que seria além da física. Então, para entender Deus, eu não posso entender Deus olhando para as coisas materiais, essa mesa, o livro, a garrafa, o objeto. Eu não consigo analisar Deus através das coisas tocadas, através das coisas visíveis. Eu preciso entender Deus de forma metafísica, ou seja, além das coisas físicas, além das coisas materiais. E então Aristóteles ele sistematiza, né, este entendimento como sendo a filosofia primeiro, ou seja, antes de entender tudo, eu preciso entender como foi, o que é Deus, ou quem é Deus, e como lidar com essa experiência de crer em Deus, mesmo não vendo. Então, a metafísica ela afirma que este ramo do conhecimento, ou seja, a ciência do ser, ou como ser, ou seja, a metafísica é responsável pela pesquisa do divino. Então, quando eu quero estudar uma coisa que está além do meu conhecimento humano, tá? Quando eu quero estudar o ser divino, seja ele Deus, os anjos, ou mesmo os demônios, isso chama-se metafísica. Eu tenho que além do ramo, além das coisas visíveis, palpáveis, de enxergar. Tá? E para nós, meus irmãos, isso é um pouco difícil, porque nós estamos acostumados com as coisas visíveis, as coisas que nós podemos ver. Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo, falando de uma questão metafísica, vou dar um exemplo aqui para os irmãos de um texto que ele nos aponta para a metafísica. Paulo, ele vai dizer assim, aquilo que os olhos não viu, aquilo que ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus revelou, são as coisas que Deus preparou para nós. Ou seja, Paulo está dizendo, existe algo lá no céu, a qual ele diz que foi revelado a um homem, não sabe se por espírito ou se ele foi ao céu ou não. Paulo diz, existem coisas extraordinárias cuja linguagem humana não dá para descrever, não há como compreender humanamente falando. Então, essas coisas que os olhos não conseguem ver, que não chegam aos ouvidos, que não descem ao coração, são as coisas que Deus preparou para nós. É uma questão metafísica. Tá? Então, isso precisa ficar bem claro para os irmãos. E a teontologia, ela vai por este caminho, esse caminho do conhecimento do ser divino, de conhecer a Deus. É muito comum, meus irmãos, o crente, principalmente, né? E eu quero ficar aqui no campo, no nosso campo aqui, sem partir para aqueles que não creem em Deus, mas é muito comum o crente dizer assim, eu conheço Deus pelas minhas experiências. E não está errado isso, não. Não está errado. Tá? Muitas pessoas realmente têm um entendimento de quem é Deus pelas suas experiências de fato. É claro que as experiências não são a filosofia primeiro. É claro que as experiências elas não estão na primeira prateleira sobre como conhecer a Deus. Para isso tem a sua palavra. Deus deixou revelada a sua palavra. E nós temos ali tudo, exatamente tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus. Mas aquilo que não está escrito, o que eu faço? Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas pertencem a Deus. Tá? Então, a Bíblia Sagrada, ela é um livro, né, é um livro que tenta racionalizar o ser sagrado. Ou seja, as Escrituras, elas trazem para nós informações que nós entendemos na nossa linguagem, dentro da capacidade lógica que eu e você temos para compreender o ser divino, Deus. Tá? Então, cabe à teologia. Esse é um papel da teologia, é um papel dos teólogos. É um papel meu e seu. Tá?
modernizar, ou seja, contemporaneizar as informações sobre Deus. O que isso quer dizer? Que eu e você precisamos traduzir, interpretar de maneira correta o texto sagrado, tá? Colocando esse texto no mundo histórico em que vivemos, porque a Bíblia ela foi escrita em diversos momentos da história, né? Do momento 1 até o momento 2026. Então, nós temos, no nosso calendário, claro, né? Nós temos lá aproximadamente mais de 4.000 anos aí de história das Escrituras que falam dos feitos maravilhosos do Senhor. Então, cabe a eu e você trazer essas informações para o tempo em que nós vivemos, aplicá-lo para dar ao próximo, à pessoa, principalmente ao descrente, a compreensão de quem é Deus, né? E aqui vale um porém, tá? Nós precisamos salientar aqui um ponto aqui, tá? Precisamos entender que a Bíblia, em momento algum, eu já disse isso na outra aula, mas os irmãos não estavam naquela aula, então eu preciso repetir isso. Em momento algum, a Bíblia tenta provar, ou quer provar, ou tem como foco prioritário provar a existência de Deus. Não é esse o foco da Bíblia, tá? Não é este o foco da Bíblia. A Bíblia, ela afirma que Deus existe. Não é foco da Bíblia tentar ficar provando se Deus existe ou não, ficar tendo isso como prioridade. Não. A prioridade da Bíblia é mostrar a pessoa de Deus. Os feitos, tá? É mostrar realmente que ele ama o seu povo, que ele preparou um plano para resgatar o seu povo. Não é tentar provar se Deus existe ou não, embora ela tenha provas do começo ao fim, de que Deus existe. Continuando. Então, nós precisamos aqui acreditar que tudo no universo, tudo no universo, ele não surgiu por acaso, tá? Ele não surgiu por acaso. E acreditar que tudo no universo surgiu por acaso, meus irmãos, é lutar contra a matemática. É como se eu dissesse para vocês assim nessa tarde aqui, noite aí. Irmãos, 2 mais 2 é 5. Os irmãos iam rir de mim. Os irmãos iam falar, ô, professor, você está doido. Você está maluco. Não tem sentido o que você está falando. Não pode ser, porque é lógico que 2 mais 2 é 4. Não tem não há contradição nisso. Não tem como negar esta verdade. Então, alguém afirmar que o universo surgiu por acaso é lutar contra a matemática da probabilidade. Isso é lógico também. Tá? Por quê? Por causa de algumas implicações. Eu trouxe algumas implicações, mas temos muitas e muitas implicações. Veja só, como provar que o universo surgiu por acaso? Né? Quando nós olhamos para o planeta que nós vivemos, e nós vemos um planeta em condições perfeitinhas, de abrigar a vida como é a nossa maneira de viver seria impossível sem a ação de um arquiteto, de um mentor. Então, veja, como eu posso dizer que o universo surgiu por acaso e eu vivo num planeta que ele é perfeito para abrigar a vida como é, tá? Perfeito para abrigar a vida. E como é o nosso planeta, né? Seria impossível sem a ação de um arquiteto. Ou seja, o planeta Terra seria impossível ele existir da maneira que ele existe, dando condições perfeitas para uma pessoa viver, ou para o ser vivo viver, né? Não só o ser humano, mas o animal e outras coisas mais, sem que tivesse uma mente inteligente por trás. É preciso que tivesse um designer inteligente por trás. Outra implicação, o oxigênio a nível perfeito, o calor na temperatura ideal, não poderiam ter surgido por acaso. Então, veja, nós moramos num planeta onde tudo é perfeito, onde tudo está organizado. Nós não temos um calor além do que nós podemos suportar, um frio além do que nós podemos suportar, e nós temos o oxigênio da maneira correta para nós respirarmos. Isso não pode ter acontecido por acaso. É preciso que alguém
um mentor, uma mente evoluída, um designer inteligente tenha feito isso, e nós sabemos que as Escrituras diz isso em Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a terra. E aí Deus começa a descrever como foi feito o nosso planeta, da maneira certinha para eu e você viver. Bom, continuando ainda que a Terra, com suas condições de abrigar vida, tivesse ocorrido por acaso, vamos trabalhar com a hipótese, tá? Então, de forma hipotética, ainda que tudo que nós vemos, tudo que nós presenciamos, tudo aquilo que nós temos hoje no nosso planeta, que isso tivesse ocorrido por acaso, tá? Que aconteceu por acaso. Quem luta para provar que Deus não existe, teria que ter uma outra questão insolúvel de onde se originou a vida. Então, vamos lá. Ainda que o planeta tivesse surgido por acaso, da maneira que ele é, tá? Da maneira que ele é, com o oxigênio, com o calor, com o frio, com a luz, uma luz de forma organizada, um período de luz, um período de noite, tudo de forma organizada, do jeito que é, o mar indo até o limite, né? Tudo da maneira como eu e você sabemos que existe. A segunda, a questão de quem não crê em Deus, de quem não atribui a Deus a criação, seria provar como existe a vida. Da onde surgiu a vida? A vida, não só do ser humano, mas a vida dos animais, a vida do ser vivo na Terra. Como isso foi possível? Bom, alguém tentou trazer uma resposta. E esse alguém foi um homem chamado Charles Darwin. E Darwin é o pai do evolucionismo. E os evolucionistas que seguem o pensamento de Charles Darwin, eles defendem a teoria da evolução proposta por Darwin, né, após a sua viagem à Patagônia. Então, a teoria de Darwin aconteceu em um momento que ele viajou para a Patagônia, e lá na Patagônia, então, ele começou a observar as coisas que estavam acontecendo ali, e então ele começou a desenvolver uma tese, tá? E essa tese de Darwin, ela surgiu quando ele começou a observar que havia uma diferenciação entre os animais que ali estavam na Patagônia, né? E ele chegou ao entendimento que uma evolução de espécies poderia ter acontecido e de um único ser unicelular, nós evoluímos até a existência humana, tá? Então Darwin olhou para aquilo tudo e falou assim: não, isso aqui não pode ter sido criado tudo de uma vez, não. Isso aqui tem que ter tido uma evolução, né? Darwin vai chegar à loucura, meus irmãos, de sugerir que um urso branco, né, um urso branco nadando de barriga para cima, evoluiu e se transformou numa baleia branca. Chega a ser cômico. Essa é a teoria de Charles Darwin. Ele entendeu que um urso polar nadando de barriga para cima, né, de costas para o mar, barriga para cima, ficou ali nadando, e foi evoluindo até virar uma baleia branca. Isso é ridículo. Não tem como a gente aceitar uma ideia tão infantil como essa. E, além disso, então, Darwin diz que a partir de um ser unicelular que possui uma única célula, tá? Única célula. Houve uma evolução nesse ser de única célula, até existir a vida humana. Mas olha que interessante, meus irmãos, isso é muito interessante, e um cientista brasileiro, que ganhou prêmios por diversos lugares do mundo, inclusive fez parte da NASA, o doutor, escritor de livros, né, teólogo também, professor Adalto Lourenço. Ele escreveu um livro, Como Tudo Começou. Esse livro é maravilhoso, eu sugiro que os irmãos adquiram esse livro, Como Tudo Começou, Adalto Lourenço. E o Adalto, né, ele mostra de forma didática, de forma professoral, como Darwin errou e como Darwin nunca conseguiu provar sua teoria, mesmo não provando, né, as escolas ao redor do mundo aderiu para ensinamento dos nossos filhos a teoria da evolução das espécies. Ele nunca conseguiu provar como
como verdade absoluta, com provas, de forma racional, a origem das espécies através da evolução, tá? Então, é ilógico a teoria de Darwin, tá? Esse livro dele, A Origem das Espécies, é um livro fantasioso, que ele não prova nada, e é muito interessante isso, eu preciso dizer isso, é muito interessante, que quando nós vamos falar de Deus para uma pessoa que não crê, uma pessoa que não é cristã, ela fala assim para nós: mas vocês são ilógicos, vocês não são racionais, né? Vocês creem em um Deus que não pode ver, não pode ser tocado, não tem como ser apalpado, nós não conseguimos enxergá-lo. Vocês falam de experiências que são experiências subjetivas, metafísicas, e vocês querem que eu creia em Deus? Ora bolas, ora lá, vamos lá. Nós temos que racionalizar a nossa crença em Deus, mas eles querem que a gente creia em algo que nunca foi provado, que é irracional e que há provas sobradas de que não é verdade o que Darwin fala. Isso chega a ser hilário, chega a ser cômico. Então, a teontologia, meus irmãos, ela vem, né, para quebrar, para afastar essa ideia que chega a ser maligna da teoria da evolução das espécies. Porque, além de Darwin não provar isso, há outras coisas que não há como Darwin provar pela sua teoria da evolução das espécies. E a teontologia, ela consegue explicar isso. Por exemplo, a identidade e a consciência do ser humano, como explicar a inteligência do ser humano, como os cientistas evolucionistas explicam a nossa capacidade de inteligência. Se nós pegarmos uma caneta, que não dá para os irmãos verem aqui, uma caneta, e um papel, e nós dermos na mão de qualquer animal, seja ele um cachorro, um papagaio, um macaco, um elefante, uma zebra, um leopardo, nenhum deles vai conseguir fazer nada com essa caneta. Eu e você vamos conseguir escrever, vamos conseguir montar frases, vamos conseguir fazer equações matemáticas. Nós vamos conseguir porque nós temos capacidade de raciocínio. Nós temos inteligência. Nós não somos seres irracionais. E a ciência não consegue provar o funcionamento do cérebro humano, que ainda hoje, no século XXI, ele não é totalmente compreendido. Eu disse isso na aula passada, e por isso eu estou repetindo, que a mente humana ela é extremamente fantástica. Não há limites para a mente humana. Nós conseguimos armazenar informações de uma vida, coisa que nenhum computador no mundo consegue fazer. Se somar todos os computadores, eles não vão conseguir chegar a 10% do que é a mente humana. Capacidade de descartar o que não é importante, de absorver e dar ênfase naquilo que é importante, de conseguir, né, sempre estar à frente. Isso só pode ter sido criado por um Deus maravilhoso. E a evolução das espécies ela não tem condições de provar isso. E a questão, então, é, bom, Samuel, professor, a ciência evolucionista não consegue provar, mas nós conseguimos provar, ou como é que nós podemos saber que Deus existe? Existem, então, 3 respostas básicas que eu quero deixar nesta aula para os irmãos. A primeira resposta é que todas as pessoas, de qualquer lugar, têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe, de que são criaturas de Deus e de que Ele é o seu Criador. Tá? Isso em qualquer lugar do mundo que os irmãos forem. Tá? Seja aqui no Brasil, seja em Angola, seja nas Ilhas Maurício, seja em qualquer país da África, da Ásia, de qualquer lugar do mundo. As pessoas têm um senso de que Deus existe. Isso é um fato. E nós podemos ver isso em alguns textos bíblicos. Por exemplo, Romanos, capítulo de número 1, verso de número 15, olha só o que diz as Escrituras. Diz assim o apóstolo Paulo, né? Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1,15 ao 32, né? E Paulo vai então dizer sobre que ele está pronto a anunciar o evangelho, que ele não tem vergonha do evangelho porque isso é poder de Deus. E aí, a partir do 18, ele vai falar sobre a ira de Deus, que é revelada do céu contra toda a sorte de maldade. Ele vai começar a descrever. E aí, no versículo 19, é o que ele diz: porquanto o que é de Deus se pode conhecer e é manifesto entre eles, porque Deus se lhe manifestou,
porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo recebidos por meio das coisas que foram criadas. E por isso Paulo diz, tais homens são indesculpáveis. E aí ele continua a descrever. Mas quando nós vamos para Salmo 53 também, por exemplo, vamos para o Velho Testamento, olhando para Salmo 53, verso de número 1, logo o primeiro verso, olha o que o salmista está dizendo em forma de canção. Tá? Ele diz assim, diz o insensato, dependendo da tradução, está dizendo diz o louco, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Né? Do céu Deus olha para os filhos dos homens para ver quem entenda se há quem busca a Deus. E aí vai dizer que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Quando a gente vai para a primeira carta do apóstolo Pedro, estou citando aqui alguns textos só, desses outros que os irmãos podem ler depois. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, também o verso de número 8. Pedro vai falar aqui com os irmãos da igreja sobre a presença de Deus, sobre a existência de Deus, ou seja, ele vai dar graças a Deus, e aí ele vai dizer no verso 8, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, tá? Obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, perceba, as Escrituras, elas narram em diversas passagens. Nós vemos Romanos, mas temos aí Salmo 14, Salmo 10, Efésios 3, Filipenses 3, Colossenses 1, João 14 e o texto de 1 Pedro 1:8, que vai falar que todo ser humano, na sua essência, todo ser humano que já tem a capacidade inteligível. Aliás, quando criança, nós já sabemos que Deus existe, nós já temos esse senso da existência de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 9, diz assim, e se achando nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, a fé em Deus faz com que nós cremos na sua existência. E isso, o ser humano, seja ele cristão ou não, ele tem o senso da existência de Deus. Ele pode negar. Mas, olha que interessante, meus irmãos. Os que negam a Deus, eles negam porque eles sabem que Deus existe. Ninguém nega algo que não existe. Qualquer coisa que nós venhamos a negar é porque nós estamos combatendo uma coisa que existe. Isso é lógico. Isso é lógico, tá? Eu só posso combater algo que existe, eu não posso combater algo que não existe. Então, qualquer coisa que nós combatemos é porque ela existe, tá? A segunda resposta que eu quero deixar para os irmãos, tá? Segunda resposta, ela é muito interessante, né? E ela tem base aí nesses três textos. Que além da consciência íntima, ou seja, além da minha consciência, tá? Além da minha consciência íntima de que Deus, tá? Que está claro, que está clara a existência dele, tá? Ao fato testemunhal de que ele existe, encontramos claras evidências na sua existência nas Escrituras. Isso também é algo claro, tá? Além da nossa consciência íntima que nós temos de Deus, há o fato testemunhal de que ele existe e nós podemos encontrar isso. Romanos 1:20, olha que interessante. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, uma segunda resposta que nós temos é tudo que está vivo, tudo que existe na Terra é testemunho de que Deus existe. Quando nós olhamos para o sol, quando nós olhamos para a lua, quando nós olhamos para os animais, quando nós olhamos para um outro ser humano, quando nós olhamos para as coisas belas e palpáveis desse mundo, ali mostra que Deus existe. E não é exatamente o que Salmo 19 diz? Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia, esse anuncia aqui é testemunha as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Veja só. Então nós temos
a consciência de que Deus existe, todo ser humano tem isso, e nós temos também o testemunho que está claro no ser humano. Ele tem um testemunho diário. Todo dia nós estamos em contato com alguma coisa que mostra a existência de Deus, além, né, desse terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos, que é o ponto da providência, tá? Da providência, tá? Então, além desses dois pontos, tem a providência. A providência diária mostra a existência de um Deus. E o que é a providência diária? A providência diária, ela está naquilo que Deus faz a cristãos e a não cristãos. E nós chamamos isso de graça comum. Deus dá chuva ao bom e o mal. Deus dá as benéfices deste mundo, ou seja, as coisas deste mundo, como comer, a proteção diária, se desfrutar dos alimentos. Deus dá a bons e dá a maus. Tá? Isso é graça comum. Mas tem a graça especial, que é dada somente aos filhos, que é a presença de Deus, o Espírito Santo, a companhia do Senhor, a proteção de Deus, os livramentos, os milagres, as revelações que Deus nos dá. Tudo isso é para mostrar de que ele existe, de que ele realmente pode ser provado através da consciência, através do testemunho diário e através da providência que ele dá diariamente. Mas ainda há um quarto argumento aqui, que é o argumento filosófico, tá? Então, para quem gosta de filosofia, isso aqui é muito bom. Eu resolvi trazer de forma sintética para nós, para podermos, então, gravar isso na nossa cabeça. Esses argumentos, tá? Filosóficos da existência de Deus são importantíssimos, meus irmãos, porque nós vivemos numa era pós-escolástica, né? Que nos remete ao tempo da escolástica, ao tempo da Idade Média lá, mas é o tempo hoje da informação, é o tempo da ciência, é o tempo em que uma criança está muito bem informada, digo, intelectualmente. Nós temos acesso a livros hoje numa fração de segundos. Tá? Numa fração de segundos. A velocidade da informação é muito grande, então a filosofia ela torna-se importante para o conhecimento de Deus. O conhecimento ontológico, esse argumento ontológico, podemos assim dizer, ele é simples, tá? Muito fácil de entender. Ele parte da ideia de Deus, né, definido como um ser maior do que qualquer outra coisa que se possa imaginar. Então, quando nós tentamos provar a existência de Deus, nós usamos a ontologia, dizendo assim: olha, nós temos um mundo gigante, um universo gigantesco. Há coisas que nós não conseguimos nem ver, nem pensar que são gigantescas. Mas tem um Deus que é maior do que tudo isso. E o argumento ontológico, ele arrazoa que a característica da existência deve permanecer a ser tal, pois maior é existir que não existir. Então, para que haja coisas grandes, um planeta grande, astros como Sol e Lua, estrelas, planetas grandes, universo gigantesco, galáxias gigantescas, é preciso ter alguém maior. Então, a ontologia, ela define, Deus é maior. Deus deve ser visto de forma ontológica, tá? Mas essa informação é só para os irmãos terem uma ideia, não precisa ficar preocupado com isso, decorar, é só para os irmãos terem uma ideia, tá? Um outro argumento, um quarto argumento aqui dentro do... Quarto argumento não. Dentro desse quarto argumento, nós temos o argumento moral. Esse argumento moral, tá? Ele parte do senso humano do certo e do errado. Nós falamos isso na primeira aula, na aula de introdução à teologia. E ele parte também da necessidade da imposição da justiça. E ele traz também, de forma racional, que é necessário existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado e que vá algum dia impor o quê? A sua justiça sobre todo ser. Veja só, Darwin não consegue explicar o senso moral do certo e do errado. Até um animal, ele sabe, ele tem esse instinto, o animal tem instinto, né, não tem racionalidade, do certo e do errado. Se você pegar um cachorro, um cachorrinho, e ele urinar dentro da casa, ou ele então rasgar uma roupa, e você briga com aquele cachorro, ele sai com as orelhas baixas, sai quieto lá por um canto, porque ele sabe, ele teve um instinto de que aquilo é errado, e ele não vai mais fazer aquilo.
Você pode colocar a roupa lá depois de brigar com ele, que ele não vai fazer aquilo. Claro, tem que educar o cachorro, né? Um ser humano tem um senso de certo e de errado. Por exemplo, qualquer pessoa que mata a outra, ela sabe que ela está cometendo um erro. Mas quem foi que disse isso a ela? Ela nasceu com isso. Desde pequeno, nós sabemos o certo e o errado, o bem e o mal. Como é que isso é possível sem a existência de um Deus? Então, o argumento moral, meus irmãos, ele é um ótimo argumento para se provar a existência de Deus, ou seja, é preciso que uma mente inteligente colocasse isso em nós. Sem essa mente extraordinária por trás, nós não conseguiríamos ter o senso do certo e do errado, ok? Então, esse é um argumento muito bom para ser usado aí contra os evolucionistas. Mas ainda, quero dizer que, apesar desses argumentos, tá? Apesar desses argumentos, nós podemos dizer que o coração do homem ainda é duro. O coração do homem ainda é duro, tá? Apesar de tudo. Eu gosto muito de um texto de Apocalipse, capítulo de número 9, depois que abrem-se, o sexto selo é aberto e vem as sete trombetas, tocam as 7 trombetas, a primeira até a quarta trombeta é um castigo de Deus sobre a criação, sobre as árvores, o rio, as nascentes de água, a lua, o sol. E a quinta e a sexta trombeta é juízo sobre o ser humano. E é interessante que, no finalzinho, antes da 7ª trombeta tocar, Deus convoca o homem ao arrependimento através desse juízo. Mas ali o texto diz, né, que eles não se arrependeram. Eles viram desastres, eles viram catástrofes, eles viram pragas surgirem no mundo todo, mas ainda assim endureceram o seu coração. Então, apesar desses argumentos, moral, ontológico, testemunhal, através da consciência, né, e da experiência, o homem ainda continua com seu coração duro. E só Deus, meus irmãos, só Deus pode superar o nosso pecado e pode possibilitar que nós nos convençamos da sua existência. Como é que alguém vai crer em Deus? Somente se Deus despertar no seu coração, porque o homem ele é duro no seu coração, né, para não aceitar a existência dele. O pecado está em nós. Nós nascemos com o pecado. Tá? Isso faz parte da nossa natureza. E somente Deus, através do seu Espírito Santo, pode nos possibilitar, nos ajudar para que nós venhamos a crer na sua existência. Bom, uma vez que nós, então, temos essas informações sobre a existência de Deus, a questão é, Deus se revelou na sua palavra. Então, a partir da sua palavra, eu tenho argumentos filosóficos, argumentos teológicos e argumentos experimentais para crer na sua existência. E com essas informações que nos foi revelada, surge uma pergunta. Somente com tudo isso, é possível realmente conhecer a Deus? Com essas informações? É possível realmente conhecer a Deus? E talvez você esteja se perguntando, né? Então, nós temos aqui uma proposta, né? A proposta é de que essa doutrina, a doutrina de Deus, né? Ela nos traz perguntas normativas, ou seja, perguntas que são essenciais, tá? Para o nosso conhecimento. E essa primeira resposta, e ela é muito, muito singular, né, para este conhecimento de Deus, Deus quis se revelar à humanidade através das Escrituras. Através das Escrituras. Deus não quis se revelar de outra maneira. Deus não quis se revelar através de outro meio, a não ser a sua palavra. E ela é a única que nos diz como compreender o testemunho que a natureza dá. Já lemos Salmo 19, né? Salmo 53, Filipenses 3, e outros, 1 Pedro 1,8, e outros textos mais. Mas é interessante porque a palavra de Deus ela é um meio único, ou essencial, podemos dizer assim, né? Temos outros meios, mas esse é um meio único, essencial, para que nós conheçamos a Deus, tá? E isso está muito claro nas Escrituras. Esses textos que estão aí na sua tela, eles
lidos por você depois, como maneira fácil de você compreender a existência de Deus. Veja só, João, capítulo de número 1, verso 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, ou seja, nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Ele possibilitou que nós o conhecêssemos através da sua palavra. Hebreus capítulo 1 vai dizer que outrora Deus nos falou pelos pais, pelos profetas, e hoje nos fala pelo Filho. Tá? Então, Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. E hoje nós temos, então, a palavra de Jesus Cristo para nos revelar o Pai. Certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Ou seja, nós queremos ver o Pai. Jesus diz, olha, eu estou com vocês e vocês perguntam, me mostra o Pai? Estou tanto tempo com vocês. Quem me vê, vê o Pai. Porque Jesus está dizendo, eu sou a revelação de Deus. Então, meus irmãos, essa resposta singular é uma resposta normativa, é uma resposta suficiente para mim e para você, tá? Quando nos perguntarem sobre se as Escrituras elas são suficientes para o conhecimento de Deus, tá? Isso é fato. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a regra de fé e de prática que eu e você precisamos. Bom, o Catecismo Maior de Westminster, ele é um documento da Igreja Reformada que sustentou a teologia e a doutrina por séculos, tá? Do século XVI até os dias de hoje, esses documentos, surgidos na Inglaterra no tempo do rei Henrique VIII, tá? Formada por teólogos de toda parte da Grã-Bretanha, esses documentos, meus irmãos, eles descrevem de maneira objetiva e fácil de entender como é que nós podemos ter essa revelação de Deus. Veja só, através de uma oração de um jovem pastor na Assembleia de Westminster, foi colocado nesse documento quem é Deus. E olha só a revelação maravilhosa. Quem é Deus? Deus é um espírito em si e por si mesmo, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, incompreensível, onipresente, todo-poderoso, onisciente, sapientíssimo. Ou seja, Deus é maravilhoso, sabedoríssimo. Sabedoríssimo não existe. Ele é muito sábio, né? Justíssimo, misericordioso e cheio de graça, longânimo e pleno de verdade. Meus irmãos, se tem outra definição de Deus melhor do que essa, eu desconheço. Essa é uma descrição perfeita de Deus, né? Porque neste trecho, meus irmãos, nós vamos ver aqui alguns deles, está contido os atributos de Deus. Quem Deus é e o que ele faz. Isso é maravilhoso, né? Esta visão reforma a soberania absoluta de Deus e a sua centralidade em todas as áreas da minha e da sua vida. Quando nós olhamos para essa definição simples, uma definição pedagógica, uma definição professoral, uma definição fácil que até uma criança entenderia, ela nos mostra como Deus é soberano sobre nossa vida e como ele é o ser central, essencial e único em qualquer área da minha vida, seja na área material, na área espiritual, seja na área profissional, como na área conjugal, seja nas minhas relações do dia a dia, com as coisas que Deus colocou ao meu lado. Tudo isso eu posso encontrar Deus sendo suficiente e sendo central em todas elas. Os atributos que nós chamamos comunicáveis, né? Os atributos que Deus compartilha com o ser humano, eles nos lembram que nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. E somos chamados, eu e você, somos chamados a refletir o caráter santo, justo e reto de Deus. Ainda que de forma limitada, mas nós podemos transmitir o caráter santo, justo e reto de Deus. Bom, eu falei de atributos aqui, talvez você falou o que é isso, né? O que seria atributos? Bom, a teologia reformada, eu estou citando aqui porque é uma teologia mais sólida e que traz de forma bem mais clara as definições que eu pincelei para os irmãos para trazer nessa aula. E a teologia reformada, ela nos fala que os atributos de Deus revelam quem Deus é, na sua essência.
tá? Na sua essência. Quem é Deus, de fato? E como ele se relaciona com a criação? Os atributos de Deus se dividem em duas classes. Bom, primeiro atributo significa... como que eu posso definir aqui? Atributos seriam facetas do caráter de Deus, ou seja, aquilo que faz parte do caráter de Deus. Quando nós dissemos para uma pessoa, você é muito legal, você é muito misericordiosa, olha, você é muito boa, você é um amor de pessoa. Nós estamos falando do caráter daquela pessoa. Ao contrário, também é verdadeiro. Quando eu digo para a pessoa, você não presta, você não vale nada, você é muito mal, você é uma pessoa sem coração, você é uma pessoa sem misericórdia. Nós estamos falando do caráter daquela pessoa. Aquilo que ela não tem. Ou seja, ela é uma pessoa mau caráter. Então, aqui, os atributos apontam para isso, para o caráter de Deus, facetas do seu caráter. E nós podemos dividir esses atributos em duas classes. A classe dos incomunicáveis, ou seja, Deus não compartilha. De comunicar aqui é de transmitir, de transmissão. Esses atributos pertencem única e exclusivamente a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que nós cometemos um erro, colocando alguns atributos em Satanás que ele não tem, e não teve, e nunca terá. Somente Deus tem. E outra parte dos atributos de Deus são chamados de comunicáveis ou compartilháveis, que são dados à humanidade, ou seja, refletem na humanidade como no espelho, parcialmente. Tá? Quando eu digo que eu sou uma pessoa amorosa, eu só sou amoroso porque isso reflete o caráter de Deus parcialmente em mim, mas eu não consigo amar como Deus ama, mas eu consigo amar a partir do amor de Deus. Tá? E esta distinção vai nos ajudar a compreender a majestade soberana, divina, esplêndida, gloriosa de Deus e a nossa total dependência nele. Ok? Então vamos lá. Alguns atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus. Não tem no homem, não tem no animal, não tem nos anjos e não tem nos demônios e, consecutivamente, também não tem em Satanás. Autoexistência, nós chamamos isso dessa palavrinha bonita aí, aceidade. Né? Aceidade só tem naquela pessoa, tá? Só existe naquela pessoa. Deus existe por si mesmo e ele não depende de nada. Eu e você precisamos ter um começo, né? Nós dependemos de alguém para existir. Se não fossem os nossos pais terem casados e terem tido a sua vida conjugal, nós não estaríamos aqui. Tá? Consequentemente, os nossos pais dependeram dos nossos avós, que dependeram dos nossos bisavós, que dependeram dos nossos trisavós, dos nossos tataravós, e assim por diante, até chegar em Adão, até chegar em Deus. Tá? Então, nós dependemos de Deus para existir. Tá? Deus não depende de nada. Aquela perguntinha que a criança sempre gosta de fazer quando ela é menor, né, quando ela é pequena, ela pergunta, pai, Deus veio da onde? Quem criou Deus? Porque na cabeça da criança está assim, tudo que existe, existe porque foi criado por alguém. Tá? Isso é uma questão racional. Tá? Mas nós estamos falando de um ser metafísico, lembra? Não esqueça disso, metafísico. Tá? E um ser metafísico, eu não posso tratá-lo de forma racional, embora eu consiga, de forma lógica, compreender a sua existência e defender a sua existência. Deus não existe, Deus não precisa, Deus não existe por causa de alguém, ele existe por si mesmo. Ele disse, eu sou, né? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou o que sou. Né? Ele diz, eu sou Deus, e a minha glória eu não divido com ninguém, e não há outro além de mim. Isaías, ele diz isso. Então, Deus não existe, Deus não depende a partir de alguém, ele existe por si só. Todas as outras criaturas, ser humano, os anjos, os demônios, que são anjos caídos, e o próprio Satanás, que é um anjo caído, eles existem porque foram criados. Tá? Foram criados. E é claro que eu quero deixar isso aqui para que ninguém entenda errado, Deus não criou demônios e Deus não criou Satanás. Tá? Eles são anjos caídos. Isso é uma outra matéria. Tá? Imutabilidade. A imutabilidade é um atributo que só Deus tem. E esse atributo diz que Deus não muda em seu ser, na sua vontade e nos seus propósitos. Números capítulo 23 vai dizer lá que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que mute, para que se arrependa. Havendo ele dito, ele não vai voltar atrás. Ele é Deus. Tá?
Ele não muda naquilo que, nos seus decretos. E quando nós estamos falando de mutabilidade, nós estamos falando dos decretos de Deus. O que Deus decretou está decretado. Sua vontade não muda, tá? Não pode ser alterada, tá? Ele não muda os seus propósitos, tá? Todo ser criado passa por alteração, e nós mudamos muitas vezes aquilo que nós temos de vontade, o que nós determinamos ou decretamos, porque nós somos movidos por sentimento. Deus não, tá? Eternidade. Deus não tem começo nem fim, né? Ele é o alfa e ele é o ômega, o princípio e o fim. Deus está fora do tempo. E nós não conseguimos entender isso, meus irmãos, porque, de novo, é uma questão metafísica, porque nós vivemos dentro de um tempo chamado tempo cronológico, tá? O nosso tempo é cronológico, é movido por cronômetro, tá? Então, nós estamos aqui olhando para o relógio, porque nós somos movidos pelo relógio, tá? E nós precisamos olhar para ele para nos para reger a nossa vida. Nós temos horário para começar as coisas, horário para terminar, nós temos horário para dormir, horário para levantar, tá? Nós temos um tempo que nós nascemos e um tempo que vamos deixar de existir aqui na Terra como corpo físico. Deus não está dentro desse tempo cronológico. O tempo de Deus é o tempo kairos. No nosso tempo cronológico, que é o cronos, né? Esse tempo é o tempo que tem passado, presente e futuro. O que passou, o que foi ontem é passado para nós, já não volta mais. Nós estamos num tempo presente, que daqui a 1 minuto ou 1 segundo já é passado. E nós temos o amanhã, que nós não sabemos, por isso chamamos de futuro. Deus, ele vive dentro de um tempo kairos. Dentro do tempo kairos, está presente, passado e futuro. Por isso, para Deus, não existe passado, presente nem futuro. O passado para Deus é o hoje. E o hoje de Deus foi o ontem. O amanhã, para Deus, é hoje. Então, não dá para a gente colocar Deus dentro de um tempo limitado. Porque quando falamos de tempo, nós falamos de limitação. E Deus é um ser ilimitado. Por isso ele é eterno. Um ser eterno não tem o tempo, mas ele controla o tempo. Tá? Ele não tem um tempo de existência. Ele é o próprio tempo, ele é o dono do tempo, ele criou o tempo, então ele está dominando o tempo. Ok? É uma questão também filosófica, os irmãos precisam ficar preocupados com isso. Viu? Um dos atributos de Deus, meus irmãos, que nós precisamos ter um carinho por ele, eu estou trazendo aqui alguns atributos que nós precisamos ter um carinho especial por eles para poder entender o ser divino. Eu vou trazer somente os atributos incomunicáveis de Deus, os incompartilháveis, aquele que só Deus tem, tá? Esses que eu falei e agora, né? Esses que eu citei aqui, que é autoexistência, imutabilidade, eternidade. E há esses outros 3 aqui que são importantíssimos para nós entendermos Deus. Um deles é a onipotência. A palavra onipotência, ela vem do grego oni, todo, né? E vem de poder, né? Ou seja, aquele que tem todo o poder, né? É o onipotência, tá? Onipotência é o de ter todo o poder em suas mãos. E nós temos que tomar cuidado aqui com o uni, tá? Para não falar que é unipoder, não, tá? Uni vem de único, que é um poder único, né? E não é esse o caso de Deus. Deus tem todo o poder. E quando nós falamos que Deus tem todo o poder, ou seja, os mais poderosos do mundo, o poder deles perto de Deus é ínfimo, é pequeno, é fracional, é insignificante. Deus tem todo o poder, tá? E às vezes nós, como cristãos, colocamos em Satanás e os demônios um poder que eles não têm. Às vezes nós colocamos Satanás em pé de igualdade a Deus. Colocamos os demônios em pé de igualdade a Deus, como se o demônio, como se Satanás e os demônios pudessem fazer o que eles quiserem. Não é o caso agora, mas Martinho Lutero, ele escreveu que Satanás é um cachorro na corrente e ele só vai até onde Deus manda. Isso tem base bíblica? Tem. Jó capítulo 1. Quando Deus está dialogando ali com Satanás, Satanás quer tocar na vida de Jó e Deus fala, ó, toque na sua vida, toque no corpo, mas não lhe tire a vida. Deus estabeleceu um limite para que ele não vá além daquilo que Deus determinou. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 8, nós vamos ver que as catástrofes que acontecerão sobre a terra, Deus estabelece um limite, dizendo, olha, que esse juízo não caia sobre as árvores, sobre nada verde e nem sobre os mares. Então Deus estabelece limite porque ele tem todo o poder. Quem tem todo o poder, controla tudo.
Tá? Então, por isso que o nosso Deus é maravilhoso, meus irmãos. E, portanto, onipotente quer dizer aquele que tem todo o poder. Tá? E isso é interessante porque Platão ele escreveu sobre isso, ele pensou sobre isso. Né? No seu livro A República, já era possível nós encontrarmos esse pressuposto de que Deus ele é imutável, que é óbvio, né? E onipotente também. Tá? Veja só que desde Platão, antes de Cristo, tá? Platão já discutia e já entendia os atributos incomunicáveis ou os atributos incompartilháveis de Deus, a sua imutabilidade, a sua onipotência. Tá? Claro que também esses atributos de Deus, eles já eram combatidos pela filosofia, pelos estoicos, por Epicuro, por exemplo, quando eles diziam que Deus, Epicuro defendia. Na verdade, Epicuro replicou a frase de um outro pensador, de que Deus não podia ser bom e ao mesmo tempo todo-poderoso. Tá? Então, já era também questionado os atributos de Deus. Mas Platão, ele traz isso de forma filosófica, de forma tão extraordinária, que mostra ali como Deus é extraordinário no seu todo poder e na sua imutabilidade. E aí nós podemos fazer uma perguntinha que é leve, que é essencial, né? Será que o poder de Deus é a sua capacidade de fazer com que os humanos se comportem exatamente como ele quer, enquanto acreditam que são livres? Porque hoje, meus irmãos, o grande debate teológico no mundo é a soberania de Deus e a liberdade humana. Isso é discutido em qualquer página de rede social, nas escolas teológicas, nas igrejas. Né? Será que, quando eu digo Deus é todo-poderoso, eu estou dizendo que Deus ele tira a minha capacidade, ou seja, é a capacidade dele de controlar o ser humano como ele quer, e ao mesmo tempo ele tira a minha capacidade de liberdade? É uma pergunta que é feita a partir desse atributo divino de Deus. Um escritor, tá, chamado François Varillon, ele afirmou que seria radicalmente impossível, tá, ele está dizendo, são palavras de Varillon, no seu livro O Poder de Deus e o Poder do Amor. Para Varillon, seria impossível, radicalmente impossível, fiar-me em Deus, abandonar-me a Ele em confiança, se nada soubesse sobre a sua natureza e o seu poder. Sim, Deus é todo-poderoso, mas poderoso com que poder? Pergunta Varillon. O poder de Deus é o poder do seu amor. Então, veja, para Varillon, em outras palavras, ele vai afirmar nesse livro, de que o fato de Deus ser todo-poderoso, né, não tira a liberdade do homem, e ele faz isso por amor, dá liberdade ao homem, para que o homem seja, de certa maneira, que nós não vamos conseguir entender, responsáveis pelas suas ações. Então, como uma pessoa pode agir com liberdade se foi programada e determinada sem a opção de transgredir? Como assim? É uma grande questão. De novo, nós não vamos conseguir entender este dualismo de pensamento, soberania e liberdade, né? Deus, de certa forma, nos dá uma liberdade limitada, né, para que nós sejamos responsáveis pelos nossos pecados. Portanto, o velho questionamento, por que Deus não faz isso, é totalmente irrefutável com o fato de que ele tem todo o poder, porém não interfere no outro atributo que é a justiça. Então, isso é extraordinário, porque nós vamos ver aquele que acusam dizendo assim, Deus robotizou o ser humano, Deus tirou as ações do ser humano, mas essas mesmas pessoas, elas falam assim, por que Deus não fez aquilo? Por que Deus não interferiu ali? Por que Deus não interferiu lá? Ué, você está dizendo que quer liberdade? Se você quer liberdade, então assuma o seu papel de ser humano e resolva as suas coisas. Deus não tem que interferir em tudo. Ele pode interferir, mas ele também é um Deus justo. Ele aplica a sua justiça de certa forma de que o homem será responsável pelos seus atos. Então, se nós estamos poluindo a terra, se nós estamos desmatando as nossas florestas, nós vamos colher por isso. Mas Deus não pode intervir plantando mais árvore? Ele pode, mas ele é justo. Ele vai deixar que nós usufruemos do nosso pecado, tá bom? Onipresença, estamos chegando para o final já, viu, meus irmãos? Onipresença, qual a relação de Deus com o espaço? Seria o espaço um simples termo de existência que não se aplicaria a Deus? Quando nós falamos de espaço, nós estamos falando de local, tá? Estamos falando de
de espaço, ou seja, de aquilo que contém a existência. Né? O atributo onipresença divina, né, de Deus, pode ser entendido como se Deus tivesse difundido por todo o cosmos criado. Então, quando nós falamos de Deus está presente em todos os cantos do mundo, Deus está presente em todos os lugares da existência. A pergunta é, se Deus, então, ele é onipresente, então todo lugar que existe, Deus está lá? Sim, e todo espaço não pode conter Deus. E quando nós falamos... Se você estivesse no já estaria ficar bem magrinho na cara, mano. Quando nós falamos que Deus está em todo lugar, nenhum lugar consegue conter Deus. Tá? Deus, ele é livre de espaço. Eu e você não conseguimos ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Isso é impossível. A física mostra isso. Então, nós não conseguimos ocupar o mesmo espaço. Duas pessoas não podem ocupar o mesmo espaço também. A física também mostra isso. Uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e duas pessoas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tá? Nós não temos este atributo. Então, quando nós queremos falar que Deus é infinito em relação ao espaço, nós estamos afirmando que ele é onipresente. O mesmo se dá com o tempo, com o poder e o conhecimento. Eternidade é a infinitude de Deus em relação ao tempo. E onisciência é a sua infinitude em relação ao conhecimento. E onipotência é a sua infinitude em relação ao poder. Simplesmente assim, de maneira muito pedagógica, muito professoral e fácil de entender. Quando nós falamos da onipresença de Deus, ou seja, a Bíblia diz assim, que não há como conter de Deus, que os céus dos céus, né, não podem conter Deus. Ou seja, não há espaço limitado para Deus. Deus, ele não só ocupa toda a existência no universo, na galáxia, como a galáxia inteira não pode contê-lo. A Bíblia chega a dizer que a Terra, o planeta Terra, é um banquinho cujo Deus coloca os seus pés. Tá? O Dr. Charles Hold, na sua teologia sistemática, ele escreve dizendo que entende, né, que Deus está no espaço de forma que ocupa a sua totalidade. Para o Dr. Hold, o espaço não possui nenhum poder limitador para Deus, pois as limitações do espaço não têm referência alguma ao seu ser, ou seja, todo o espaço na sua amplitude, na sua vastidão, na sua imensitude, não pode conter Deus, porque Deus vai além do espaço, vai além do tamanho, como é que eu posso dizer aqui, além das quilometragens do espaço, além do tamanho que o espaço, que o tempo tem. Então, Deus, ele é onipresente, ou seja, não há lugar. E nós podemos ver isso aonde? Salmo 139. Se eu fizer a minha cama nos céus, tu estás. Se eu colocar lá no mais profundo mar, ali tu estás também. Para onde fugirei da tua presença? Se em todo lugar tu estás. O salmista está dizendo que não há como fugir de Deus. Não há como fugir da sua presença. Então, para que se evite um falso entendimento da onipresença divina, o Dr. Charles Hold afirma: Deus não se acha ausente em nenhuma porção do espaço. Nem está presente em uma porção mais do que a outra. Deus não está mais na Terra do que em Marte, do que em Júpiter, do que em Saturno, do que na outra galáxia. Deus está em todo lugar, em todo o tempo. Tá? Deus, ele preenche tudo e tudo não pode limitar a Deus. Também, de novo, não precisamos ficar preocupados com isso, é uma questão filosófica também. Só estou trazendo para os irmãos terem essa ideia. Tá? Portanto, Deus não está estendido por todo o espaço. Ele está de forma plena e total em cada local da realidade do espaço. E, por fim, nós temos a onisciência. Dizer que Deus é onisciente não é apenas afirmar que ele conhece todas as possibilidades que eu e você possamos tomar. Mas é ir muito mais além disso. Isso é maravilhoso. Quando nós afirmamos que Deus é onisciente, nós estamos dizendo que ele sabe, que ele conhece resultados infinitos, de forma que ele sabe, né, de que ele conhece toda e qualquer ação ou resposta ou possibilidade que nós vamos tomar daqui a 50 milhões de anos, por exemplo, se assim for a existência da humanidade. Né? Deus não está limitado ao nosso tempo e espaço, como qualquer outro ser, tá? Mesmo seres espirituais. Nem Satanás, nem os demônios têm onisciência. Às vezes a pessoa diz assim, olha, não fala em voz alta não, porque senão o diabo vai escutar. Irmãos, o diabo não tem
poder de escutar a mesma coisa ao mesmo tempo, tá? Então, ele não tem onisciência, ele não tem onipresença, ele não tem onipotência. Só Deus tem isso, isso é um atributo exclusivo de Deus. Deus não está preso ao limiar do tempo, ele está no presente, esperando o futuro como qualquer outro ser. Ou seja, e esse esperando o futuro aqui não é que Deus está assim, ó, o que vai acontecer amanhã? O que será que vai vir? Não. Né? Ou como será amanhã? Não. Ele está no presente, já com consciência do que vai acontecer no futuro. Ele está no presente e no futuro com a mesma plenitude. Como é que nós sabemos disso? A Bíblia, as profecias não são assim? As profecias desde o Antigo Testamento até no Novo, chegando em Apocalipse, não são assim? Deus está falando de algo futuro, que vai acontecer ainda. Né? Quando o povo de Israel ainda não tinha rei, Deus já falava o que iria acontecer com a escolha de um rei, que o povo ia se desviar, e eles seriam levados cativos, mas eles não ficariam para sempre no cativeiro, porque Deus enviaria salvação a eles. Apocalipse está narrado tudo o que vai acontecer no futuro, e nós não aguardamos o retorno de Cristo, o retorno está no futuro. Nós então estamos aguardando a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, futuro. Ou seja, Deus já tem um futuro nas palmas da sua mão, ou seja, ele tem um futuro nas palmas das suas mãos, e isso é maravilhoso. Isso é a capacidade de conhecer o futuro, tá? Onisciência, só Deus tem. Ser onisciente não é apenas ver o futuro e saber o futuro e enxergar todas as milhões de possibilidades, ou trilhões, ou zinguilhões de possibilidades existentes no que tange uma escolha. Onisciência é por isso que nós dizemos que Deus sabe quem vai ou não vai ser salvo. Onisciência é quando nós dizemos assim, Deus conhece o amanhã. Tá? Deus conhece o amanhã. Porque quem foi que fez o futuro? Deus. Quem estabeleceu o futuro? Deus. E é por isso que Deus sabe quem vai ser ou não salvo. Tá? Por que ele está aqui hoje? Por que nós estamos aqui hoje? Tá? Ele vai estar aqui amanhã, ele vai estar na eternidade, e com a mesma plenitude. Ou seja, passado, presente e futuro para Deus é um tempo único. Então Deus esteve ontem, está hoje, estará amanhã conosco, tá? Em todo o tempo, porque ele é um Deus que vai além do conhecimento humano, além do que nós podemos pensar ou imaginar. Muito embora, e a gente precisa ressaltar isso, né, tenha dado a mesma chance de salvação a todos, por sua onisciência, ele já sabe quem se salvará. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é uma aula de soteriologia, e aí você vai ter que esperar até a aula de soteriologia para saber essa questão da salvação. Mas, porque Deus conhece o futuro, ele sabe quem são os salvos e quem não são. E é importante ressaltar aqui que a mente do ser humano jamais, de hipótese alguma, vai conseguir, de forma total, de forma ampla, conhecer a grandeza e a existência de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de fé para poder entender. Por isso que Jesus diz, quando os seus discípulos falaram, né, ou quiseram tocar nele, para dizer, eu só acredito tocando. Jesus diz, olha, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Tá? Então, a fé, ela, como diz o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, nós não vamos conseguir entender muita coisa, ou quase tudo, na verdade, mas nós vamos aceitar pela fé, crendo no Deus que foi revelado nas Escrituras. Nós vamos conseguir nos resolver através da palavra viva do Senhor, através das Sagradas Escrituras, e o que ali está escrito para a nossa fé. Resumindo, atributos incomunicáveis: eternidade, mutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, autoexistência, além de outros atributos que pertencem somente a Deus. Atributos comunicáveis, eu não trouxe aqui porque são coisas mais que nós poderemos ver isso em antropologia. Tá? E esses atributos comunicáveis são aqueles que são compartilhados com o ser humano e refletem o caráter de Deus. Tá? Que são santidade, eu posso ser santo, mas eu só consigo ser santo por causa da santidade de Deus. Justiça, eu não consigo ser justo igual a Deus, mas eu consigo aplicar uma justiça em grau menor por causa da justiça de Deus. Isso vale para bondade, para amor, misericórdia, fidelidade, sabedoria e outras coisas mais também. Esses atributos, meus irmãos, revelam tanto a majestade infinita de Deus, como Deus é um ser glorioso, infinito,
quanto também o chamado para refletirmos parte do seu caráter na nossa vida. Quando olhamos para os atributos incomunicáveis de Deus, nós olhamos para a sua soberania, olhamos para a sua grandeza, para a sua eternidade, olhamos para a sua infinitude, olhamos para um Deus metafísico, mas ao mesmo tempo real para nós. Quando nós olhamos para os atributos comunicáveis, ele nos aponta para o chamado que eu e você temos de refletir Deus todos os dias na nossa vida com o nosso caráter. Por isso, o cristão precisa ser um cristão bom caráter. Não cabe ser chamado de cristão, e não pode ser chamado de cristão alguém que não reflete o caráter de Cristo, tá? Então, isso é importante para nós. Com isso, algumas referências aqui que eu trouxe na aula, tá? Meus contatos para os irmãos que querem conhecer um pouco mais, querem ter contato comigo, se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar o WhatsApp para mim no número que está aí, sempre lembrando que o DDI, né, o 55, e o DDD local 11, o jeitinho que está aí, tá? As minhas redes sociais, se os irmãos quiserem conhecer um pouco do meu trabalho, quem eu sou, né, o que eu faço, minhas redes sociais são, o Instagram é propriamente profissional, ou seja, ele é ministerial, eu posto lá poucas coisas pessoais minhas, são mais coisas da ministerial. Meu Facebook tem um pouco mais também de coisas ministeriais. E o meu Facebook, meu YouTube, tem lá vídeos de pregação, de outras aulas que eu dou em outros seminários, aqui do CETAD, tá? Tem alguns pensamentos teológicos meus. Então, os irmãos são convidados aí para entrar na minha rede social, se inscreverem no meu canal do YouTube, deixar lá o sinalzinho ativar, né, para você. Toda semana eu posto um conteúdo de uma ministração que eu prego na igreja, a qual eu sou evangelista. Também ajudar aí com a sua inscrição e me seguir nas páginas aí, para que a gente possa ter um engajamento maior aí, tá bom? Pastor José, contigo, meu irmão. Pastor José, acho que caiu da aula aí, né? Bom, os irmãos que estão presentes aqui na aula, vocês têm alguma pergunta que queiram fazer? Se você tiver alguma pergunta a fazer, abre o seu microfone aí e faça a pergunta sobre a aula que nós tivemos. João? Ô, João, pode falar, João. Certo. Obrigado pela aula, realmente pude perceber e entender muita coisa a respeito do que é a teontologia. E eu gostaria de saber da parte do evangelista se é possível termos conteúdos para então passarmos a estudar, porque apenas ouvir e anotar, não consegui anotar muita coisa. Agradecia. Sim, João. Você pode estar anotando o meu e-mail. Deixa eu voltar aqui a tela aqui. Tá? Ó, você pode estar anotando aí, o meu e-mail não é esse não, peraí, deixa eu voltar lá no comecinho, que tem meu e-mail lá. E-mail fica melhor para vocês mandarem? Então, você pode estar anotando esse e-mail aí, e nesse e-mail você fala assim, ó, eu sou o João, eu gostaria do conteúdo da aula, eu mando para você o conteúdo aqui em PDF, tá? Para que possa disponibilizar. Embora, João, eu vou mandar o material também para o pastor José, para ele compartilhar com vocês. Mas se você quiser, pode anotar aí o meu contato, o e-mail e o WhatsApp, e quiser fazer um print aí e anotar, pode mandar e falar assim, eu mando o conteúdo dessa aula e mando mais algum conteúdo que você queira sobre a aula, tá bom? Eu mando para vocês o que você precisar. Tá bem. Ok, muito obrigado. Imagina, que é isso. Estou à disposição. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se alguém quiser fazer. Oi, Abraão. Sim, eu quero fazer uma pergunta, estava a anotar. O professor disse uma coisa, falando, deixa eu ver aqui. Boas, Deus é perfeito, mas também citou um texto que eu já li várias vezes, e às vezes temos tido muitas discussões sobre. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. Como um Deus perfeito criar uma terra sem forma? Sim. Qual a pergunta que você queria fazer? Assim, por que Deus criou
Por que a gente fala que Deus criou a terra perfeita e a terra não foi feita perfeita? Não. Deus é perfeito. Sim. E tudo que Deus fez é perfeito. Então, primeiro, vamos começar aqui, professor. Sim, eu entendi. Agora eu entendi. Eu entendi sim. Sim. A minha pergunta está associada mesmo ao texto. Deixa eu ver, abrir o texto. Vamos lá. Gênesis 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia, sem forma, né? Porque eu estou abrindo uma outra versão. A terra era vazio, né, e sem forma. Sim. Deus perfeito e tudo que ele criou é perfeito. Até aqui nós estamos falando. Por que Deus perfeito vai criar a terra sem forma? Assim, essa é a primeira pergunta que eu tinha, mas eu queria que o professor respondesse e depois já passamos para uma outra. Sim. Vamos responder essa então primeiro. Tá, vamos lá. Isaías 45, verso 18, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui, João, né? Abraão perguntou. Aqui, Abraão, nós temos algumas possibilidades teológicas que nós podemos aqui conversar, tá? A primeira possibilidade aqui é de que esta terra que Deus criou de Gênesis 1, ela seja a terra onde os anjos habitavam, tá? Uma terra mineral, baseada lá em Isaías 14 e Ezequiel 27, não me falha a memória, onde o querubim ungido habitava, os anjos, e ali houve a queda daquele anjo chamado querubim, tá? E os anjos caídos que foram lançados de lá abaixo, tá? E eles dizem que a partir deste ato, eles foram lançados abaixo na terra que Deus havia criado, né? E a queda deles deformou a terra, transformou a terra em um caos. Tanto é que a palavra no grego ali, a terra estava sem forma e vazia, ali é caos, tá? É o caos, aponta para caos. Alguns entendem que é caos ali, tá? E então Isaías diz que a terra não foi criada para ser um caos, mas foi para ser habitada. Outros entendem, então, que esse é o primeiro entendimento, tá? De que a queda dos anjos, lançado abaixo, fez com que isso fosse destruído, fosse deformado. Outros vão entender que esse trecho de Gênesis capítulo 1, verso 1 até o verso 2, ele vai apontar para um tempo, tá, em que não havia habitação, não havia humanidade, tá, na Terra, tá, não havia humanidade na Terra, e a Terra não estava desconfigurada, não havia nada formado ainda, havia somente Deus criado o planeta, tá? Criado o planeta, e depois, em Gênesis 2, ele começa então a fazer o quê? A formar, a organizar a Terra, tá? Essa é uma teoria muito aceita, inclusive, viu, Abraão? De que Deus criou o planeta, mas ainda não havia criado para ser habitado. Ele criou o planeta, criou todas as coisas fora os astros celestes, porque nós vemos que na ordem da criação, Deus cria a Terra, e aí ele vai criando os astros, Sol, Lua, estrelas, né, essas coisas assim. Depois ele faz separação das águas. Separação das águas. Aí, muitos teólogos vão entender que é neste momento que Deus está organizando a Terra. Por quê? E aqui, Abraão, nós temos uma leitura que nós fazemos, essa leitura cronológica. Nós pegamos Gênesis 1 e vamos direto até Apocalipse de cronologia. E essa não é a melhor maneira de ler a Bíblia. A Bíblia ela tem uma leitura cronológica. Gênesis 1 e Gênesis 2 estão falando da mesma coisa. A criação do Gênesis 1, 2 e Gênesis 3. Eles estão falando da mesma coisa, do mesmo tempo. Tá? Deus está criando e depois está falando da sua organização daquilo que ele criou. Tá? Então, seria essas duas respostas que tem. Uma, eu quero recapitular, de que Deus criou tudo perfeito, mas havia o mundo dos anjos, o mundo que eles chamam de mundo mineral, onde os anjos habitavam, com a queda do querubim ungido e dos anjos que o seguiam, eles foram lançados abaixo e então houve uma deformação na terra.
E a segunda hipótese é de que Deus criou, segunda tese, perdão, Deus criou a Terra, somente a Terra, mas não a tinha organizado, e então ele começa a organizar a Terra, porque Isaías diz que a Terra não foi feita para ficar vazia, mas para ser habitada. Ok? Abraão, seu microfone está fechado, deu para entender? Eu voltei a ligar. Vamos, professor, vamos mesmo na primeira premissa, não é? Que a primeira premissa, porque nós temos aqui duas coisas, né? Duas teorias, e todas elas são hipóteses. Exato. Hipóteses por quê? Porque não há nenhuma afirmação bíblica, não é, que dá a sustentabilidade dessa afirmação. Sim. Se pegamos a primeira premissa, que vai dizer o seguinte, que não é, os anjos caídos é que criaram essa, não é que tornaram essa terra sem forma. Sim. Será que os anjos têm tanto poder? Não, mas aí não é que eles criaram, tá? A queda deles... Sim, causou. Isso, Caio. Então, a queda deles fez com que tudo ficasse desorganizado. Sim, é mesmo, eu não quero chegar. Vamos lá, também é uma questão hipotética. Será que os anjos caídos têm assim, tanto poder para deformar aquilo que Deus criou com perfeição? Não é nem questão de poder, Abraão. É questão, por exemplo, você pega um asteroide. Se um asteroide hoje, do tamanho de uma bola de futebol, cair em algum lugar da Terra, ele faz um estrago grande. Aí a pergunta é: o asteroide tem poder? Não. Aí é uma questão física, tá? Uma questão física, tá? Se uma bolinha de gude, bolinha de gude, sabe? Bolinha de gude, né? Se ela cai do 22º andar sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de um ser humano, dá traumatismo craniano. A pergunta é: a bolinha de gude tem poder? Não. Uma questão física. Então, a questão dos anjos, a tese dos anjos, eu concordo com você, nós não temos aqui não podemos fazer uma afirmação. Nós temos teses, tá? Teses. E a teologia também trabalha com teses. Então, essa tese de que o arremesso dos anjos foi tão... O poder de Deus, aqui, Abraão, eu quero que você foque no poder de Deus. O poder de Deus, segundo essa tese, foi tão grande, tão forte, que o fato de Deus arremessar os anjos dos céus para a terra causou um impacto profundo na terra. Seria essa a explicação. E a segunda eu creio que é tranquilo, né? Mas eu tenho outra questão para fazer, e a última é: já tivemos esses debates várias vezes. Eu acredito na. Quando eu falava sobre atributos de Deus, da imutabilidade de Deus, eu acredito naquela passagem em Números, né, que Deus não é homem para que se arrependa, não é homem para que minta, Deus não se arrependa. Acredito nisso, isso eu acredito, mas em Gênesis tem outro debate que já tivemos, isso é um debate muito forte, e que depois, teologicamente, vai se trazer a figura do estilo sobre antroponímio. Eu vou encontrar esse texto e podemos falar isso mesmo agora. Gênesis capítulo, por exemplo, é um assunto que já discutíamos várias vezes. Um minutinho. Por exemplo, vamos lá, o Gênesis capítulo 6, versículo 6, 7. Sim. Né? E muito se fala sobre antropomorfismo, né? Que é a linguagem humana para descrever emoções divinas. Mas é um assunto que vai também a outra discussão. Se Deus não muda, eu acredito nisso piamente, que Deus é imutável, mas também poderíamos, a pessoa dar uma chega sobre isso, sobre o texto que eu trago agora, que é em Gênesis capítulo 6, 7, que diz que então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Boas. Deus, eu continuo a acreditar nisso, mas são assuntos que nós ensinamos e traz vários debates, porque a Bíblia responde um princípio da hermenêutica, a Bíblia responde à própria Bíblia, porque todas as respostas que nós precisamos, nós as encontramos na Bíblia. E é uma das respostas. Então, vamos lá pegar esse texto. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito
o homem sobre a terra. Primeiro, Deus, na sua plena consciência, Deus, né? Deus sabe tudo, Deus sabe o presente, Deus sabe de tudo. Isso é indiscutível. Sabia que o homem ia pecar, sabia que o homem ia falhar. Sim, Primeiro ponto. sim, Quando a onisciência de Deus, que nos permite que Deus sabe tudo, o sim. passado, o presente, e como disse o professor, Deus tem um futuro nas suas mãos. Deus sabe o que vai acontecer. Primeira pergunta. A segunda pergunta é, já para terminar, professor, é que diz o seguinte: Deus se arrependeu de ter criado o homem e ficou entristecido. Queria uma resposta sobre isso. Vamos entrar numa discussão sobre isso. Sobre antropomorfismo, já discuti várias vezes na aula de hermenêutica, mas eu queria que o professor desse uma chega, né, para ouvir a opinião do professor sobre isso, porque é um assunto inesgotável e vamos discutindo muito sobre esses pontos. Tranquilo, Abraão, tranquilo. É muito bom poder responder. Tá? Obrigado pela pergunta, é muito bom responder. Quando nós queremos descrever a pessoa de Deus, lembra que nós temos que usar a metafísica, tá? Sim. Eu não consigo tocar em Deus, eu não consigo ver Deus, eu não consigo saber. Deus não é físico, ele é metafísico. E para isso, eu preciso usar duas coisinhas, você citou uma aí, que é a antropopatia, tá? E a antropomorfia, tá? O caso aqui não é a antropomorfia. A antropomorfia é formas humanas em Deus. Antropos, homem, morfia, forma. Forma humana em Deus. Como eu não consigo descrever quando Deus fala, eu ponho boca em Deus, eu ponho mão em Deus, pé em Deus. Eu disse até um texto, né? Salmos diz que a terra é o banquinho para os pés de Deus, mas Deus não tem pé, Deus é espírito. É um homorfismo que eu uso para dizer que Deus está com seus pés sobre a terra. O caso aqui de Gênesis capítulo 6, ele é uma questão antropopática, tá? Antropos, homem, patia, sentimento. A tradução mais correta aqui, olhando para o hebraico, tá? Seria: então Deus sentiu muito pesar de o ter feito o homem. Aqui não é um arrependimento de mudança de decreto, mas é uma questão de sentimento. Tá? Deus olhou para a maldade e se aborreceu de ter feito o homem. Se Deus tivesse falado assim, Abraão, poxa, eu fiz os seres humanos com tanto carinho, com tanto amor, com tanta perfeição, e eles me abandonam. É isso, é um sentimento que Deus está colocando. Só que esse sentimento é nosso. Deus não tem esse sentimento. Então, para eu poder entender o que Deus está falando ali, eu preciso colocar os meus sentimentos em Deus. Antropomorfismo. Tá? Não é a metanoia que Paulo usa lá em Romanos para dizer que é preciso que o crente mude de vida. Mude de mente, perdão. Mude de mente. Ali Paulo está dizendo assim, você precisa mudar a mente. Você precisa deixar de pensar em uma coisa para pensar em outra. Aí é uma mudança. Agora, Deus, quando a Bíblia fala que Deus não se arrepende, está falando de um ato sentimental que eu, ser humano, estou colocando em Deus para poder entender o pesar, a tristeza, o choro de Deus, a sua inquietação com o pecado humano. Então, o texto mesmo, e o hebraico, se você for consultar o hebraico, se você tiver a oportunidade de consultar o hebraico, conta para isso de fato, tá? Esse arrepender aqui, no hebraico, ele é uma palavra chamada riná, tá? Inahem, na verdade, né? Inahem. Essa palavra é consolo, sentir pesar, entristecimento, tá? Então, não é que Deus fala assim, olha, eu me arrependi de ter feito o homem, eu não queria, eu fiz o homem, agora eu vou exterminar o homem. Então, não é isso. É Deus se entristecendo. Porque senão, Abraão, a Bíblia ela estaria se contradizendo, porque Números 23 diz que Deus não muda, Deus não se arrepende. Sim. Então seria contradição. E a Bíblia não pode se contradizer. Em Números, deixa eu pegar o texto de Números aqui para a gente só poder avaliar o texto, tá? Números 23. Deixa eu pegar aqui, Números 23. Aqui, 23, 19.
Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra ali, né, é um sentido de mudar de ideia. Mudar de ideia. E, não é isso. E o profeta está dizendo assim, Deus não muda de ideia. Ele falou, porque qual a ideia aqui? Balaque fez uma proposta para Balaão fazer o quê? Amaldiçoar o povo de Deus. Só que Deus falou, você não vai amaldiçoar. Então, Balaão volta para Balaque e diz, olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E Balaque fica triste, fica aborrecido, ela fica furioso, e aí Balaão responde, olha, eu não posso fazer aquilo que Deus disse que não vai fazer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que não vai amaldiçoar o povo, ele não vai amaldiçoar o povo. Entendeu? Então, são duas questões diferentes. Gênesis 6, sentimento, pesar, entristecimento na alma. Números 23 e outros textos. Deus não muda no seu caráter. Deus é bom, ele não consegue ser mau. Deus é justo, ele não consegue ser injusto. Ele não pode ser injusto, perdão a palavra, ele não pode ser injusto. Deus é amoroso, ele não pode ser impiedoso. Porque isso faz parte do seu caráter, faz parte da sua essência. Ok? Mas aí, se você quiser também mais informação sobre isso, me manda um e-mail ou me chama no WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Tá bem, então. Muito obrigado, professor. Imagina. Meus irmãos, esgotamos o nosso horário. Agradeço a presença de vocês aqui na aula. Deus abençoe vocês, que o Senhor continue os ajudando no crescimento teológico, no crescimento das Escrituras, para que vocês se tornem crentes mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso propósito, tá bom? Tenham um ótimo restante de dia, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde e até a próxima aula.